No vídeo de hoje falarei sobre oração em línguas, então deixei separado aqui algumas perguntas comuns, depois falarei sobre a minha experiência com a oração em línguas, lembrando que tem vídeos no canal sobre esse tema que falam outras coisas que eu não falarei nesse vídeo. Então se você quiser saber mais, vá nos outros vídeos e dê uma olhada. Bom, a primeira pergunta é: o que é oração em línguas? E a oração em línguas é uma oração feita pelo Espírito Santo. E como você geralmente consegue acessar essa oração, esse dom de orar em línguas? Muitas pessoas no batismo, nas águas, já acessam esse tipo de oração. Outras pessoas acessam com imposição de mão e oração. Então seria o batismo no Espírito. Inclusive, eu fui batizado no Espírito e aí eu comecei a orar em línguas. Então, além do batismo nas águas, eu tive esse batismo no Espírito, realizado por imposição de mãos, e a partir desse momento eu comecei a orar em línguas. Segunda pergunta: quem pode orar em línguas? Qualquer pessoa que é batizada nas águas ou batizada no Espírito, como eu falei, com a imposição de mão e orações. Qualquer pessoa pode orar em línguas, mas nem todas desenvolvem esse dom. E aí você pode me perguntar: Kleber, por quais motivos as pessoas às vezes não desenvolvem esse dom? Um motivo é falta de fé. Então, se você tiver falta de fé, você não desenvolverá. Outro motivo comum é por você não deixar o Espírito Santo agir como ele deveria. Então, você não se entrega verdadeiramente ao Espírito Santo. Então, você acaba não orando em línguas. E o terceiro motivo que eu vou deixar aqui, não que só exista esses, mas o terceiro motivo é: você não esperou o tempo necessário para aquele dom se desenvolver. Então, às vezes, tem coisas que levam mais tempo para um, menos tempo para outros, e tá tudo certo. Cada um tem seu tempo e há tempo para tudo nessa vida, tá bom? Bom, agora contarei um pouco da minha experiência com a oração em línguas. No começo eu não orava muito em línguas, e a partir de um tempo que eu fui conhecendo um pouco mais a palavra, fui atrás de leitura de livros de homens ungidos do Senhor, eu comecei a entender a verdadeira importância da oração em línguas e os benefícios dela. E então eu comecei a aplicar isso na minha vida. Depois que eu apliquei, eu comecei a entender algumas coisas, inclusive que eu vou relatar um pouquinho aqui. Primeiro, sempre que você puder, ore em línguas. Então, às vezes eu tenho tempo livre, e isso eu faço com a oração normal também, mas o que eu faço? Ore em línguas. Ore muito em línguas. A oração em línguas é feita pelo Espírito Santo. Então, provavelmente você não conseguiria fazer a oração igual. Isso é importante, tem muita gente que fica chateado quando escuta isso, mas é a realidade. Porque não é você, sou eu, qualquer pessoa. O Espírito Santo ministrando uma oração é muito mais eficiente em várias coisas do que nós. Não quer dizer que você deve excluir a oração normal, longe disso. Você deve fazer as duas coisas. Bom, então, orando em línguas, eu comecei, por exemplo, orando em línguas, comecei a ter mais sonhos. E orando em línguas, depois que você tem, né, as visões, então para quem tem visões, depois que eu oro em línguas, abre-se muitas visões. Então depois que eu oro em línguas, eu pego meia hora, por exemplo, e fico só orando em línguas, você começa a ter visões. Se você já ora em línguas, faça esse teste, não deixe de orar em línguas. Pega um dia
ora meia hora, 1 hora em línguas e veja o que vai acontecer. Veja como você vai abrir. Você vai se abrir ao mundo espiritual. Outra coisa, você começa a orar em línguas frequentemente, você começa a ter mais intimidade com o Espírito Santo. Então tem muita gente que busca intimidade com o Espírito Santo, já tem o dom de línguas, mas não utiliza, porque acaba orando em línguas só na igreja, quando, né, dá tempo. Então é um tempo muito curto, e não estou falando mal de igreja alguma. Tem algumas que deixam orar mais tempo, tem algumas que deixa menos, tem umas que nem deixam orar, mas vocês devem lembrar, a igreja é uma parte da sua vida e da sua relação com Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Mas a maior parte da sua vida com o Pai, com o Filho e Espírito Santo, você passará na sua casa, em outros momentos. Então essas coisas você deixa para fazer em outros momentos também. Não faça só na igreja. Você não vai orar só quando estiver na igreja. Ore quando estiver na sua casa. Ore quando você tem tempo. Coloque a oração como uma parte importantíssima do seu dia. E algo que você faça sempre. Então não deixe de orar em línguas. Comece a orar 20 minutos, comece a orar 30 minutos, comece a orar 1 hora em línguas direto, e você verá, melhora os sonhos, você começa a sonhar mais, começa a abrir mais a visão, você começa a ter mais intimidade com o Espírito Santo, você começa, por exemplo, quem é intercessor, começa a vir coisas de outras pessoas, você começa a ter coisas de outras pessoas para interceder. Então isso facilita também, facilita nas revelações que você tem. Oração em línguas te edifica por dentro, porque o Espírito Santo ministra coisas que às vezes você não aceita, às vezes você não assume, às vezes você não sabe. O Espírito Santo está realizando a oração por meio do seu Espírito. Então, você está orando, né? Porque você não sabe o que você está falando, mas você está orando coisas que você precisa e que você não oraria numa oração normal. Então, não deixem de orar em línguas. Aqui eu dei uma passada por cima de alguns benefícios. Tem outros vídeos falando da oração em línguas. Então, eu encerro esse vídeo aqui dizendo para você: quem consegue, ore em línguas todos os dias. Kleber, fala um tempo. Tenta orar meia hora por dia em línguas e não deixe de orar normal. Então, meu conselho para você: faça a sua oração normal, falada, vamos dizer assim, para entendimento, e faça a oração em línguas. Kleber, mas posso fazer isso tudo junto? Você pode, faz a oração normal e ora em línguas, ou ora em línguas e faz a oração normal, não tem problema. Posso fazer separado? Pode. Às vezes você acorda cedo e faz a sua oração normal, tá bom. Deixa para de noite, faça a oração em línguas, mas não deixe de orar em línguas. Quem tem esse dom e perde a oportunidade de orar em línguas está perdendo muitas revelações, muitos sonhos, muitas visões e muito entendimento e edificação de você. Esse foi o vídeo de hoje. A paz de Cristo e até o próximo vídeo.